Jó capítulo 1, nós vamos ler do 1 ao 12. O título é A Virtude e Riqueza de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que este homem era maior que todos os do Oriente. Seus filhos iam à casa um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Num dia em que seus filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passar por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó, debalde teme a Deus? Acaso não o cercasse concebe a ele a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Versículo 12. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas as mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor. Palavra do Senhor, damos todos. Aleluia. Quero chamar as crianças e os tios. Nós vamos estar orando por essas crianças, por esses tios. Ó Pai, enche-nos da tua graça, do teu amor e cuida dessas crianças, Senhor, dando sabedoria e entendimento. Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Poder sentar, igreja. Desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho a missão, eu vou seguir Jesus, porque eu não abro mão do evangelho da cruz, mesmo que pedras venham contra mim. E com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Canta, igreja. Com Jesus me levanta, eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, vem com seu poder. Eu olho pra
Jesus, pro amor de Deus na cruz, nada pode parar o autor da vida. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo a Pai, ó vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Pode o silêncio até gritar que Deus me abandonou. Eu não vou acreditar porque eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé e tenho um Deus que estende a mão pra me levantar. Sei em quem eu tenho crido, que é poderoso pra fazer além. E essa é a hora, Deus toca, renova, transforma. Tenho vida em Deus, vida em Deus. Tenho forças em Deus, esperança em Deus. Tudo vem dele. Tenho tudo em Deus. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Clamamos a Pai, ó vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar. Diga, eu olho pra Jesus. Eu olho pra Jesus, canta. Pro amor de Deus na cruz. Eu clamo a Pai, ó vem seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Senhor Deus e Pai, nós queremos te render graças por essa noite, Pai. Queremos te agradecer porque o teu Santo Espírito nos trouxe à tua casa, Pai. Queremos pedir que o Senhor continue conosco e que o teu Espírito ele tenha livre acesso a fazer o que deseja nessa noite, Pai. Que a palavra que seja ministrada aqui possa encontrar guarida em nossos corações, transformando a nossa mente, assim como a tua palavra diz que ela faz, Pai. Nos usa, Senhor Deus, como a tua vontade, Pai. Derrama sobre mim, Pai, o teu poder e a tua majestade. E que saia de mim tudo aquilo que o Senhor deseja nessa noite. É tudo isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja.
é bom estar aqui, né? Quando eu cheguei, eu tive logo uma surpresa, vi minha amada ali, uma pessoa muito especial na minha vida, que Deus me presenteou, né? Quando eu ainda nem o conhecia. E eu fiquei bastante feliz e posso dizer que trouxe um pouco de paz ao meu coração em ver ela. Não sei explicar muito, mas eu estava bem nervosa. Mas quando eu vi ela, eu me alegrei. E o Senhor colocou uma paz no meu coração. E eu fico feliz por ela estar aqui nessa noite. A irmã Cícera é uma bênção na minha vida, ela. Mas vamos falar um pouquinho, né, sobre a história de Jó. Quando o Senhor falou... Há um tempo já Deus vem falando comigo sobre Jó, né? E Jó, ela é uma história que é bem complexa, né? Ela tem muitas coisas para nos ensinar. E o que tirar, né, de uma história que tem tantas coisas para o nosso dia de hoje, né? O que tirar, né? E eu, como sempre, né, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale para a tua igreja, né? Mas antes o Senhor diz, eu quero falar com você, né? Ele sempre diz isso a gente, né? E aí, ele falou um pouco sobre a história de Jó comigo, e uma coisa que ele colocou no meu coração, que até durante a semana, uma live que eu estava ouvindo, a pastora ela estava falando sobre gratidão, né, sobre ter um coração grato, e ela falou também sobre Jó. E eu fiquei pensando sobre isso, né? Eu digo, poxa, eu nunca pensei na história de Jó sobre gratidão, né? Jó nos ensina tanta coisa, fé, força, né, coragem, amor a Deus. Então, vou falar um pouquinho sobre gratidão, né? E quando a gente olha para a história de Jó, né? Jó, ele era um homem bom, ele era um servo do Senhor, ele era um homem de um caráter impecável, né? Ele era um homem que temia ao Senhor, um homem que andava de maneira reta, um homem que amava a sua família, que conduzia os seus filhos no caminho do Senhor, um homem que conhecia Deus. Como nós conhecemos, né? Creio eu que nós temos caminhado com o Senhor e conhecemos a Ele, né? Conhecemos a esse Deus, conhecemos o seu poder, conhecemos a sua majestade, sabemos o que Ele é capaz de fazer. E, além de tudo, Jó, ele era um homem muito rico. Ele era um homem riquíssimo, ele tinha muitas posses, né, como a palavra fala, né, ele tinha vários jumentos, empregados, ele tinha muita terra, então ele era considerado um dos homens mais ricos daquele povo, né? Mas o que mais chama a atenção não é isso, né? E acredito que o que mais chama a atenção naquele tempo é como Jó ele era um homem justo e fiel a Deus. Como Jó ele era um homem que amava a Deus. Mas quando a gente olha para a história de Jó, para todos os conflitos que ele viveu, para todas aos nossos olhos, derrotas que ele viveu, né? Para tudo o que Jó perdeu em nome do Senhor, porque assim o Senhor desejou que ele perdesse. Quando a gente olha para isso, a gente faz, caramba, como esse homem conseguiu? Jó perdeu tudo o que ele tinha. Ele perdeu as suas terras, o seu gado, os seus filhos, a sua saúde. Jó ficou sem nada. E não tem como a gente olhar para a história de Jó e não olhar para a nossa vida, né? A palavra em si, ela traz isso a nós, né? Esse confronto, né? Da gente, pelo menos a palavra, ela sempre traz um confronto a mim mesma, né? Ao que Deus quer falar comigo, ao que Deus quer me ensinar, ao que precisa ser transformado. E eu acredito que é com todos, né? Acredito que o Senhor ele usa a sua palavra para nos moldar mesmo, para nos polir. E os exemplos, né, dos homens e mulheres que tem na palavra, né? O fato de Jó ser um homem bom, de Jó ser um homem justo, não poupou ele da maior dor da sua vida, né? Não poupou ele de passar pelas tribulações. E muitas vezes nós achamos que, porque somos filhos de Deus, somos chamados por Ele, escolhidos dele, filhos, meninas dos olhos de Deus, não vamos passar por tribulações, não vamos passar por perdas, ou pelo menos não merecemos, né? Achamos muitas vezes que realmente não merecemos passar por aquela situação. E não falamos para Deus que não merecemos, mas questionamos a Deus dentro do nosso íntimo de não merecermos estar passando por aquilo, né? E aí ficamos no nosso ser, porque eu, porque comigo, porque agora, porque só comigo, porque tem que ser assim. E Jó, a história de Jó, ela não nos ensina sobre isso. Muito pelo contrário, né?
Jó, ele passou por tudo e ele teve os olhos muito fixos no Senhor, né? Em todo o tempo ele cria que o Senhor ia tirar ele daquela situação, ia reverter a história dele. E não é diferente conosco hoje, né? A gente passa por dificuldades, a gente passa por dores, a gente passa por problemas na nossa vida, né? E a gente não pode estar questionando ao Senhor. A gente, como cristão, precisa buscar como Jó ter uma vida reta, buscar como Jó ser temente ao Senhor, buscar como Jó ensinar os caminhos aos nossos filhos, buscar como Jó amar a Deus acima de todas as coisas. E precisamos também aprender com Jó a sermos gratos. Aprender com Jó a não questionar a vontade de Deus. Aprender com Jó a viver aquilo que ele determinou para a nossa vida, seja isso bom ou ruim. Mas não é tão fácil assim, né? Não é tão fácil assim como a gente fala. Não é tão fácil assim como a gente imagina. Parece ser fácil a gente chegar aqui na frente e falar sobre tudo isso, mas também não é tão fácil assim. Chegar aqui na frente e falar sobre tudo isso. Porque Deus, ele nos confronta com a sua palavra e com a sua verdade. E Deus, ele me confrontou com essa palavra e com essa verdade. De várias maneiras. E sobre gratidão. Ele me perguntou, você tem um coração grato que Jó tem? Você é grata como Jó é? Como Jó foi? Como Jó era? Como o exemplo que Jó deixou? E há um tempo Deus tem, como eu já falei, tem me perguntado sobre isso, sobre ser grato, né? E na verdade a minha resposta foi que não. Que em muitos momentos eu não demonstro ser grata ao Senhor. Não como Jó demonstrou. Em muitos momentos eu questiono. Mas eu não tenho o direito, nós não temos o direito de questionar. Porque o Senhor, ele é soberano. Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece o início, o meio e o fim da nossa vida. Ele sabe exatamente o que eu e você precisa, como ele sabia exatamente do que Jó precisava passar. Ele sabia exatamente por que ele estava tirando tudo aquilo de Jó. Mesmo sem Jó entender. Logo no início, em Jó 1:1, né, nos é apresentado esse homem justo, fiel, reto, temente a Deus. Um homem que odeia o mal e o pecado. Um homem que busca viver uma vida reta. E isso deve ser o que a história de Jó nos ensina de mais precioso. Viver uma vida reta com o Senhor. Viver uma vida reta com Ele, independente das circunstâncias, independente do que me acontece, independente do que me é tirado, eu preciso olhar para Ele, focar nele e viver uma vida reta com Ele. O verso 2 e 3, nós vemos as propriedades de Jó serem destruídas. Vemos que Jó perde tudo, seus filhos, suas filhas, seu gado, os seus servos, a sua terra. Ele perde tudo, a sua família, está tudo destruído aos nossos olhos, aos olhos humanos. Jó não era mais aquele homem próspero. Mas o que a gente olha muitas vezes que parece ser o fim da nossa história, é o início de uma nova história. Porque foi assim com Jó, ele perdeu tudo, ele não sabia do fim. A gente já sabe porque a gente conhece a palavra, mas a gente sabe que aquilo não era o fim da história de Jó. Era o início de uma nova história. Era o início de algo muito melhor que o Senhor tinha preparado para ele. Se a gente para pensar um pouco sobre toda a história de Jó, podemos questionar várias coisas, podemos tirar vários aprendizados, podemos olhar por vários ângulos e circunstâncias. Mas hoje, eu quero que a gente olhe para a vida de Jó com esse olhar de gratidão. E quero que você olhe para a sua vida, assim como o Senhor me fez olhar para a minha vida. E se você perdesse os seus bens?
E se você perdesse o seu trabalho? E se você perdesse a sua casa? Pensa lá na tua casa, na tua vida, no teu trabalho. Se agora Deus chegasse e tirasse tudo de tu, os teus filhos, Deus levasse. A tua escola, o teu diploma, a tua faculdade, aquilo que você mais sonhou e planejou na sua vida, o dinheiro que você juntou lá no banco, o celular que você tanto queria, o carro que você sonhou, tudo que você tem. Se Deus de repente chegasse e dissesse, é tudo meu, eu vou destruir tudo, porque na verdade é tudo dele. A gente só é mordomo, mas a gente esquece disso. E se hoje Deus tirasse tudo de você? Pensa sobre isso. Como você reagiria? O que você falaria para Deus? O que você faria da sua vida? Qual seria a sua reação? Difícil, né? Difícil pensar sobre isso. Difícil se colocar no lugar de Jó. A gente não consegue nem imaginar a gente na situação de Jó. Porque só de imaginar, nossa alma dói. É angustiante. Quem é mãe, quando pensa nos filhos... Mas é isso. Deus, ele pode tirar tudo de nós, se ele quiser e assim desejar. Mas ainda assim, nem tudo está perdido. A história de Jó parece ser algo irreal. Parece ser uma coisa de ficção científica, um filme, uma história de terror que você vê lá e você fica assistindo na televisão e você não acredita que aquilo acontece de verdade. E existem pessoas que falam, estudiosos, que dizem que a história de Jó não aconteceu de verdade. Que a história de Jó foi apenas uma história, né, uma parábola para nos ensinar. E existe outro grupo que defende fielmente que a história de Jó aconteceu de verdade. E eu sou desse grupo que acredito que a história de Jó aconteceu de verdade. Não foi uma história que não aconteceu. Não foi uma parábola. Foi algo que aconteceu de verdade. Para nos ensinar. Para nos ensinar que nós precisamos continuar crendo no Senhor. Para nos ensinar que Ele é o consumador de todas as coisas. Que precisamos continuar com os nossos olhos fixos nele. Para nos ensinar que a vida real, ela acontece comigo, com você, com Jó. Aconteceu naquele tempo e continua acontecendo agora. A história de Jó ela tem 42 capítulos. Se você ler o livro de Jó, tem 42 capítulos. Em cada capítulo você tem um aprendizado. Cada capítulo você aprende algo. Cada capítulo que você lê, Deus ministra algo ao seu coração. Deus fala algo conosco. E para mim, é como ser grato quando se perde tudo. E é o que eu quero falar para vocês. Como ter gratidão em meio a tanta dor. Como ter gratidão em meio a tanta perca. Como continuar sendo grato em meio a tantos conflitos. Como nós, como cristãos, podemos continuar sendo gratos a Deus em meio às nossas tempestades. Em meio às nossas perdas. Em meio às nossas dores. O Senhor deseja que nós tenhamos exatamente esse coração grato de Jó. Não gratidão apenas por coisas boas que nós temos. Porque muitas vezes, na grande maioria, pelo menos comigo, eu nunca tinha pensado por esse outro lado, de ser grato por algo que eu perdi. De ser grato por algo que Deus tirou de mim. A gente acha que a perda, ela é sempre ruim. Principalmente quando a gente está na posição de cristão. Que a gente comete o erro, muitas vezes, de achar que não tem mais nada para melhorar, nem para consertar. Que, eu já deixei de beber, de fumar, de me prostituir, então isso é suficiente. E não é verdade. Isso não é suficiente.
O Senhor, Ele deseja que sejamos gratos por perdas. Perdas reais. Quando o Senhor, Ele nos tira um emprego, Ele sabe por que Ele está tirando. Quando o Senhor, Ele tira alguém da nossa vida, Ele sabe por que Ele está tirando. Quando o Senhor, Ele nos leva de um canto para o outro, Ele sabe por que Ele está nos levando. Quando o Senhor diz que a gente não pode ir para aquele lugar, Ele sabe por que a gente não pode ir. Ele nos conhece na intimidade. Antes da gente existir, Ele já sabia quem seríamos. Então, se você se colocou nesse caminho de estar com o Senhor, de caminhar de maneira reta com Ele, eu quero te dizer uma coisa. Esse é um caminho de perdas. É um caminho de mais perdas do que ganhos, de olhos. Porque o que nós vemos e perdemos, e o que as pessoas veem que estão sendo perdidas, na verdade, não está sendo perdida. Está gerando dentro de nós um coração grato, um ser inabalável, fé, esperança, amor, domínio próprio, tudo aquilo que é perdido de forma material na nossa vida, ou visível aos nossos olhos ou aos olhos do homem, está gerando dentro de nós o Espírito Santo de Deus. Está gerando dentro de nós a vontade dEle. Então, caminhar com Cristo é mais perda do que ganho, meu irmão. E glória a Deus por essas perdas. Porque essas perdas nos transformam naquilo que Ele deseja que a gente seja. Não é fácil. Mas Deus, Ele está o tempo todo conosco. O Senhor, Ele esteve o tempo inteiro com Jó. O tempo todo Ele esteve com Jó. Satanás, ele só tocou na vida de Jó porque o Senhor permitiu. Se o Senhor não tivesse permitido, Satanás não tocaria. Inclusive foi o Senhor quem chamou Satanás e mostrou Jó. Viu, Jó? O meu servo, bom e fiel. Os filhos de Deus, os que caminham com Ele, Satanás não faz o que quer e bem deseja, não. É o Senhor quem deseja, é o Senhor quem deixa, é o Senhor quem permite, é o Senhor quem diz até aqui, como Ele disse a Satanás. Pode tirar tudo, mas na vida dele você não toca. E esquecemos disso. Esquecemos que o Senhor, Ele está o tempo todo conosco. Esquecemos que o Senhor, Ele está permitindo que todas as coisas aconteçam na nossa vida. Nem sempre é a vontade dEle, mas sempre é a permissão dEle. Porque Ele permite. E Jó só foi tocado porque Ele permitiu. Porque o Senhor, Ele sabia o coração de Jó. Ele conhecia Jó por dentro. O Senhor, Ele não vê como o homem vê. O Senhor, Ele vê o coração. O Senhor sabia que Jó tinha um coração de servo. O Senhor sabia que Jó tinha um coração que amava Ele, que confiava nele. Então, quando as coisas vierem sobre a minha vida e sobre a sua vida, ela veio porque o Senhor permitiu, porque o Senhor sabe o que eu e você suporta carregar, porque Ele sabe o que eu e você suporta perder. Apenas confie. Apenas confie. Deixa Ele levar para longe aquilo que não é para ser mais. Deixa Ele matar aquilo que já era para ter morrido na sua vida. Deixa Ele destruir aquilo que já era para ter sido destruído na sua vida. Porque Ele sabe. Questionamos tanto que não conseguimos enxergar que é Deus o tempo todo. Questionamos o tempo todo o que tem acontecido com a nossa vida. Olhamos para os problemas, maximizamos ele, deixamos aquilo gigante diante do nosso Senhor.
e esquecemos diante de quem estamos. Precisamos crer no poder do Senhor. Precisamos crer, assim como Jó. Ele creu que o Senhor estava com ele. Jó, certamente, ele não entendia nada daquilo que estava acontecendo. Porque ele era um homem abençoado por Deus. Ele tinha coisas que foi o Senhor quem deu a ele. Certamente Jó, ele sentiu muita dor na sua alma. Quando a gente pensa e entra na história de Jó, essa angústia que a gente sente na nossa alma, ao ler e entrar mesmo dentro dessa palavra, não é o mínimo do que Jó sentia. Não chega aos pés da dor que Jó sentiu. Quando cogitamos perder tudo que temos, perder os nossos filhos, a nossa casa, o nosso trabalho, o nosso marido, a nossa esposa, o nosso pai, a nossa mãe, quando cogitamos perder isso, ficamos desesperados. Quando perdemos uma coisa sequer que não queremos perder, ficamos destroçados. Parece que o mundo acabou. Esquecemos de quem Deus é e de onde Ele nos tirou. E começamos a questionar, a culpar, a olhar com olhos de maldade, a ver maldade em todas as coisas. Esquecemos do Deus que servimos por conta de uma coisa que acontece com a gente. E eu não estou aqui menosprezando a dor, não. O sofrimento, as perdas, isso é real. A gente sofre sim. A gente sofre, a gente chora, dói, a gente não quer perder. Mas o choro, ele só pode durar uma noite. Em seguida, a nossa alegria que vem do Senhor, ela precisa permanecer em nosso coração. Jó certamente sentiu essa dor na sua alma. Quando a gente vê lá no verso 20, ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e a sua roupa, rapou a sua cabeça. Será que doeu? Então prostrou-se com o rosto em terra e o adorou. Ele rasgou as suas vestes, o seu manto. A sua vergonha foi exposta. Ele se prostrou nas cinzas, ele rapou a sua cabeça. Mas ele adorou ao Senhor. Ele adorou. Como isso é possível? Ele disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu partirei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ah, minha gente. Como isso é possível? Isso é Deus puro. O ser humano, ele não tem esse poder de fazer isso. O ser humano sozinho, ele não consegue. Deus estava o tempo todo com Jó. Deus habitava dentro de Jó. E Jó só conseguiu falar essas coisas porque o Senhor estava com ele. Ele deu, ele tomou. Bendito seja o teu nome. Ele foi grato. Que coração grato. Depois de ter perdido tudo, ele conseguiu dizer ao Senhor: bendito seja o teu nome. Jó não pecou. O verso 22 ele diz: mas com tudo isso, Jó não pecou, não culpou a Deus coisa alguma. Ele não botou culpa nenhuma no Senhor. Em momento nenhum ele disse: está vendo, Deus, você não está vendo isso que eu estou passando? Você levou o meu filho que você me deu, a minha casa que você me deu, a minha herança que você me deu. Como? Você não está vendo o que eu estou sofrendo? Ele não culpou. Ele não cometeu pecado nenhum. Ele adorou ao Senhor. Ele adorou. Aos nossos olhos, uma coisa impossível. Porque quantas vezes, minha gente, por muito menos, por quase nada,
A gente questiona. Por quase nada. A gente se tranca dentro de um quarto e não quer sair de lá. Por muito menos do que Jó passou, a gente culpa a Deus. A gente culpa o Senhor. Jó, ele perdeu tudo o que ele tinha de mais valor. Não apenas de valor financeiro, mas de valor emocional. O sangue, do sangue dele, os seus filhos amados, ele perdeu. E ele continuou grato. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Será que somos realmente gratos? Será que conseguimos olhar para o que Jó passou e sermos gratos pelas coisas do nosso dia a dia? Será que hoje a gente consegue sair daqui com um coração grato a Deus? Será que a gente consegue começar a refletir sobre gratidão? Começar a refletir pelas coisas da nossa vida. As coisas simples do nosso dia a dia, o ordinário que a gente fala. Aquilo que a gente faz todos os dias, que parece ser tão pequeno. Será que a gente consegue ser grato porque a gente respira? Porque a gente todos os dias abre os olhos? Porque a gente todos os dias levanta da cama? Será que a gente consegue ser grato pela nossa família? Pelo teto que a gente mora? Pela cama que a gente dorme? Pelo lençol que a gente se cobre? Pelo ventilador que nos tira do calor? Pela comida que a gente tem comido todos os dias? Seja muito, seja pouca, o Senhor não tem deixado faltar, eu tenho certeza disso. Será que a gente consegue ser grato pelos pratos que a gente lava em casa todos os dias? Pela roupa que a gente lava? Porque a gente sai de casa para trabalhar, vai e volta. Será que a gente consegue ser grato pelas sandálias que a gente calça? Pela roupa que a gente veste? Pela moto, pelo carro, pela bicicleta? Ou simplesmente pelo fato de você ter duas pernas e poder andar? Será que a gente consegue ser grato por isso? Você consegue ser grato por isso? Gratidão é algo que é gerado. Nós precisamos gerar gratidão dentro de nós. O meu sogro, ele hoje, a maioria das pessoas sabe, ele foi um homem que sempre trabalhou muito na vida dele, muito. E hoje ele se vê numa situação que ele, por conta da saúde, ele precisou amputar uma perna e ele não pode mais andar. Ele anda na cadeira de roda, né? Mas hoje ele vive uma busca incessante por colocar uma perna mecânica. Porque ele quer andar. Porque ele quer viajar. Ele quer pegar o carro e quer sair pelo mundo. Coisa que ele nunca fez. Que ele nunca quis. Que ele nunca teve tempo. Ele tem um carro na garagem que eu acho que é de 12 anos atrás, mas o carro parece que é zero. Porque ele não andava. Hoje ele sente falta da perna que ele tinha para andar. Mas veja o que precisou acontecer com ele. Ele precisou perder para dar valor. E provavelmente pode ser que ele nem consiga colocar essa perna. Por conta da idade, por conta da saúde, por conta do peso, por conta de várias coisas. Mas eu tenho certeza que ele aprendeu tanta coisa nesses problemas que ele teve. Mas eu tenho certeza que a coisa que ele mais aprendeu a ser grato e a valorizar foi andar. Foi as pernas que ele tinha. A gente não precisa, minha gente, perder para dar valor. A gente não precisa não ter para ser grato. Para olhar para trás e dizer, poxa, como eu queria. Dê valor hoje. Cuide da sua saúde hoje. Caminhe hoje, faça um exercício hoje, se alimente bem hoje. Agradeça pelo seu pão de cada dia hoje. Agradeça pelo marido que Deus lhe deu, pela esposa, pelo filho. Agradeça pelo bom. Agradeça pelo ruim, aquilo que Deus tem tirado de você, porque Ele sabe por que tirou. Seja grato, tenha um coração grato. O Senhor deseja que sejamos gratos a Ele.
Seja grato nas grandes coisas e nas pequenas. Às vezes somos gratos porque realizamos um sonho de fazer uma viagem, de construir uma casa, mas esquecemos de ser grato naquilo que a gente faz todos os dias. Porque todo dia a gente consegue sair de casa, trabalhar e trazer o pão. Porque independente da nossa vida, muitas vezes está de cabeça para baixo. Está tudo fora do lugar, mas a gente está respirando. Mas a gente tem saúde. Mas a gente não está no leito de um hospital. E mesmo assim, quantas vezes pessoas são colocadas no leito do hospital? Porque o Senhor permite que ela seja colocada por consequência da sua vida e dos seus erros. E ela olha para a vida e consegue ser grato. E a gente, muitas vezes, temos tudo e não conseguimos. Jó, ele só conseguiu ser grato ao Senhor por tudo que ele estava perdendo e adorar ao Senhor, porque ele tinha um coração grato no dia a dia. Porque ele tinha um coração grato nas coisas que o Senhor fazia todos os dias, porque a gente vê no começo do texto que Jó, ele orava ao Senhor, ele adorava ao Senhor. Ele orava e consagrava a vida dos seus filhos, ele estava todo o tempo na presença do Senhor. Para a gente conseguir gerar um coração grato, a gente precisa buscar a Deus. A gente precisa estar com Ele. A gente precisa se permitir ser moldado por Ele. Questionar as vontades de Deus não vai gerar um coração grato em nós, vai gerar um coração ingrato. Quem tem filho sabe bem o que é isso. A gente dá, e tem horas que parece que os filhos nem percebem, não dão nenhum obrigado, e em muitos momentos nos trata mal. E a gente olha e diz, eu faço tudo por eles. E ela não consegue me agradecer. Não consegue dar uma coisinha assim de gratidão a mim. E a gente fica triste como pai, como mãe, amargurado, chateado, com raiva. E será que a gente não faz isso com Deus? E será que não é assim que a gente age? O Senhor nos dá tudo. E quando Ele pede uma coisinha, a gente começa a murmurar. Ou quando Ele tira uma coisa da gente, a gente começa a murmurar, reclamar, esquecer de tudo. Para ter um coração grato a Deus, é preciso buscar a Ele. Olhar para tudo que Ele já fez por nós. Olhar de onde Ele nos tirou e onde Ele nos colocou. Jó, ele era grato pela vida dos seus filhos. Jó, ele gostaria e queria que os filhos tivessem uma vida reta com o Senhor. É tanto que quando os filhos saíam para ir para uma festa, ele achava que os filhos tinham cometido um pecado contra o Senhor. E ele consagrava a vida daqueles meninos e passava a noite orando pela vida dos seus filhos, oferecendo sacrifício a Deus para que os seus filhos fossem purificados. Quem de nós faz isso? Quem de nós comete um pecado com o Senhor e passa a noite pedindo perdão a Deus? Se purificando, se limpando, se lavando? Muitas vezes erramos contra o Senhor e nem perdão pedimos. Porque parece ser tão normal, às vezes, errar, pecar, cometer pecados contra o Senhor. A gente pode ver também no capítulo 2 de Jó, que ele também é afetado por uma doença. Depois de Jó ter perdido tudo, no capítulo 2, a gente vê que, como se não fosse suficiente, Satanás ainda vai lá, conversa com o Senhor e quer tocar na pele de Jó, na carne de Jó. Porque ele acha que depois que Jó for tocado na sua enfermidade, ele vai negar o Senhor. E o Senhor, mais uma vez, permite. E ele permite, e Jó é tocado na sua enfermidade. É colocado sobre Jó feridas na sua pele, dizem ser lepra, que era do pé até a cabeça. Em todos os lugares do corpo de Jó tinha feridas. Jó estava tomado pelas feridas. A dor era tão grande que ele
Pegava as cinzas, colocava no chão e ficava embolando nas cinzas. Pegava o caco de telha para se coçar, para aliviar aquela dor, mas nada adiantava. No capítulo 2, no verso 9, a gente vê a mulher de Jó dizendo: você ainda mantém a sua integridade, amaldiçoe esse Deus e morre. E ele repreende ela, no verso 10, dizendo: você fala como uma mulher insensata. Aceitamos o bom de Deus e o mal não? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Aceitamos o bom de Deus, mas o mal não. Jó estava cheio de feridas no seu corpo, com dores por todo o seu corpo e por toda a sua alma. Como se não fosse suficiente, a sua alma está sangrando, o seu corpo também estava. E aquela mulher com falta de sabedoria manda Jó amaldiçoar o Deus dele e morrer. Mas Jó não faz isso. Jó não peca contra o Senhor. Jó aceita o mal do Senhor contra a vida dele. Quem de nós aceitamos quando o mal vem sobre nós? Quem de nós conseguimos aceitar o mal sobre a nossa vida? Ele o tempo todo adora ao Senhor. Jó, ele confiava no Senhor, porque ele tinha intimidade com ele, porque ele buscava, e nada ia fazer Jó falar mal do Senhor. A boca de Jó não iria blasfemar contra o Senhor. O homem que oferecia sacrifícios ao Senhor o tempo todo. O homem que servia ao Senhor com todo o seu coração, com todo o seu amor. Ele não conseguia falar contra o seu Senhor. Jó, ele não deu ouvidos à voz daquela mulher. Ele continuou com os ouvidos dele na voz do seu Senhor. E quantas vezes vozes contrárias vêm nos tirar do lugar que Deus quer que estejamos? Quantas vezes vozes de pessoas até que amamos? Porque Jó amava a esposa dele. Ela era a esposa de Jó. Jó a amava. E ela disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele não. Precisamos calar as vozes que mandam a gente se afastar do caminho. Precisamos calar as vozes que falam que a gente está fazendo o que é errado. Precisamos calar as vozes que mandam a gente fazer as coisas contra a vontade de Deus. Porque, meu irmão e minha irmã, se você segue ao Senhor, você sabe exatamente o que o Senhor deseja que você faça. Se você tem intimidade com Ele, você ouve a voz dele e você reconhece. Porque um filho reconhece a voz do seu pai. E não importa quais são as vozes que você vai precisar mandar se calar, mande. Porque você tem autoridade para isso. Se são vozes na sua mente, dobre o seu joelho, se coloque na presença do Senhor e mande que essa voz se cale. Porque o Senhor deixou autoridade sobre a minha vida e sobre a sua vida, para que você faça isso. O inimigo, ele não tem poder sobre a sua mente, ele não tem poder sobre a sua vida, ele não tem poder sobre você, a não ser que você permita. O inimigo, ele queria destruir Jó. Mas o que estava em Jó era muito maior do que o poder do inimigo. O inimigo, ele queria tirar Jó da presença de Deus. Mas Jó conhecia o seu Senhor. Então não importa com quem você vai brigar. Não importa quem vai ficar chateado com você. Se for para você mandar aquela voz se calar para que você volte para onde Deus está mandando você voltar, fale. Volte. Confie na voz do seu Senhor. Confie na voz do seu pastor. Confie naquele que tem direcionado a sua vida. Porque o Senhor, Ele é o seu pastor. Ele é quem direciona a sua vida e a minha vida. É Ele quem diz para onde devemos ir, por onde devemos ir e onde devemos ficar. Não podemos deixar que as outras vozes calem a voz do Senhor. Se você não está entendendo o que Deus está lhe
dizendo, feche a porta do seu quarto e fique lá até entender. Se você não está sabendo para onde ir, dobre o seu joelho e fique lá até ele dizer a você para onde você deve ir. Você não é conduzido por vozes contrárias. Eu não sou conduzida por vozes contrárias. Não somos conduzidos pela vontade da nossa carne, sim, porque certamente Jó teve vontade de sair daquele lugar, de mudar aquela situação. Mas Jó era conduzido pela voz do seu Senhor. Assim como eu e você somos conduzidos por essa voz. Ouça a voz do Senhor. Ouça o que Ele tem pedido a você para fazer. Obedeça. Jó, ele era um homem temente e obediente ao Senhor. Ele fazia exatamente o que o Senhor mandava que ele fizesse. Ele fazia exatamente o que o Senhor mandava. E como se não fosse suficiente, depois de tudo que Jó estava passando, vieram 3 amigos de Jó e começaram a olhar para ele. Esperaram Jó passar aquela dor, ficaram 7 dias ali com Jó, sentindo a dor de Jó. Mas em outros momentos eles começaram a questionar Jó. A questionar a fé de Jó. A questionar se Jó não estava passando por tudo aquilo porque ele tinha pecado. Será que você não está passando por tudo isso porque você pecou? Será que isso não é consequência? Quantas vezes estamos em processos que foi o Senhor que nos colocou? E as pessoas, por não saberem, por não entenderem, ficam dizendo que foi um pecado que a gente cometeu. É real que o pecado, ele traz consequência. Mas existem processos na minha vida e na sua vida que a gente está passando porque o Senhor nos colocou nele. Então, as vozes dos amigos também, minha gente, em muitos momentos vão precisar serem caladas. Vão precisar serem caladas para que a gente ouça a voz do nosso Senhor. Como se não bastasse tudo que Jó passava, os seus amigos e a sua mulher não criam. Parece que eles não criam no que Jó estava vivendo, na dor que Jó estava passando. E por um momento, Jó, ele ouviu aquela voz. E Jó amaldiçoou em um momento o dia do seu nascimento. Depois, se vocês tiverem a oportunidade, vocês leiam o livro de Jó. É rápido, é um livro rápido, que dá para você ler, tranquilo. E você vai entender, porque não tem como a gente falar sobre tudo o que tem no livro de Jó. Mas por um momento, Jó, ele amaldiçoou o seu dia do nascimento. Ele não amaldiçoou a Deus, mas ele amaldiçoou o dia do seu nascimento, porque a dor na sua alma era imensa. As vozes, em algum momento, ele parou para ouvir e começou a questionar o que Deus tinha dito a ele. E será que nós não amaldiçoamos em algum momento o dia do nosso nascimento? Você pode não ter dito com essa palavra, eu amaldiçoo o dia que eu nasci. Mas você pode ter desejado morrer em algum momento. Pode ter desejado que Deus tirasse a sua própria vida. E eu falo isso porque o Senhor falou isso para mim. Porque em um momento da minha vida, mesmo eu caminhando com o Senhor, mesmo eu estando com Ele, eu senti uma angústia tão grande na minha alma. Eu passei dias tão difíceis. E não foi por perca de nada. Foi conflitos internos do que o Senhor queria que eu fizesse. Daquilo que o Senhor queria que eu deixasse para trás. Para caminhar retamente com Ele. E eu disse a Ele, Senhor, eu não aguento mais essa dor. Tira a minha vida. Me leva. E quando eu estava lendo sobre isso, Deus disse, você fez isso, filha. Você não amaldiçoou dizendo com essa palavra. Mas você desejou ir embora daqui. Por conta de uma coisa tão pequena. Que para você era gigante naquele momento. O Senhor, Ele entende a nossa dor. É real a dor que a gente sente na nossa alma e muitas vezes. Mas naquele mesmo instante, eu pedi socorro a Ele e Ele me socorreu. Assim como Jó. Depois de ouvir todos os questionamentos que ele ouviu, depois de ter amaldiçoado o dia da sua morte, depois de ter falado tantas coisas, o verso 38, 39, 40
e 41, os capítulos, a gente pode ler e ver o Senhor falando com Jó. Depois de tudo o que Jó passou, depois de tudo o que Jó fez, depois de todas as coisas, o Senhor olhou para Jó e começou a falar com ele. Já no finalzinho, nos capítulos, o Senhor começou a falar para Jó. E o Senhor indagava Jó. E o Senhor dizia: Jó, onde tu estava quando eu criei os céus e a terra? Onde tu estava quando eu fiz todas as coisas? E o Senhor começa a falar da criação, do tudo que ele criou. E aonde Jó estava? Jó estava lá, eu estava, você estava. E por quê? Achamos que temos o direito de questionar o Senhor. E o Senhor disse a mim: você estava, filha, quando eu criei? Por que você achou que você tinha o direito de desejar que a sua vida fosse embora? Não sabemos de nada. É o Senhor quem rege todas as coisas. É o Senhor quem direciona todas as coisas. É o Senhor quem criou todas as coisas, inclusive eu e você. E por que achamos que podemos, que temos o direito de questionar, de amaldiçoar a nossa própria vida, de trazer coisas ruins, de deixar que as vozes contrárias fiquem o tempo todo a nosso ouvido, de deixar que essas vozes não fiquem apenas no ouvido, entrem no nosso coração, tome conta da nossa alma e do nosso ser. E quando Jó, ele ouve o Senhor durante aquele tempo todo, o capítulo 42, a gente vê a resposta de Jó. E no verso 5 do capítulo 42, Jó diz assim: os meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Tudo o que Jó perdeu, toda a dor que Jó passou, toda a angústia da sua alma, foi para que ele visse o Senhor com os seus olhos. Ele era um homem bom, reto, temente ao Senhor, caminhava com ele, vivia com o Senhor, buscava o Senhor, mas ele não conhecia o Senhor face a face. Ele não conhecia o tamanho do poder daquele Senhor que ele servia. E o Senhor me disse, naquele dia, que eu tirei você da cova e lhe trouxe a vida, você conheceu o meu poder. Você me conhecia de ouvir falar. E quantas vezes passamos por dores, por aflições, por angústias, por perdas, caminhamos com o Senhor, estamos na igreja, buscamos a Ele e vivemos triste, e vivemos angustiados, e vivemos de cabeça baixa, e não saímos daquele lugar, e não nos levantamos, e não buscamos força nele. Esquecemos de quem é o nosso Senhor. E muitas vezes o Senhor nos leva para esse lugar de dor, para que a gente conheça Ele face a face. Muitas vezes o Senhor tira coisas de nós, para que a gente olhe no olho dEle. Para que a gente sinta Ele carregar a gente no colo. Para que a gente sinta o abraço apertado dEle. Para que a gente sinta a paz que excede todo entendimento vindo sobre os nossos corações. Quantas vezes o Senhor faz isso conosco? Quantas vezes estamos no meio do furacão e ficamos o tempo todo querendo sair daquele lugar e não ouvimos a voz do nosso Senhor? Estamos tão assoberbados, buscando respostas, buscando como fazer isso, como sair daqui, como resolver esse problema. E o Senhor está: filho, filha, olha para mim, eu estou aqui. Estamos falando do problema para a solução do problema. O Senhor tem dito muito isso a mim. Quantas vezes você está orando e dizendo a mim: eu sou a solução. Eu sou a solução. Mas para ir para esse lugar da solução do problema,
É difícil. Dói. Porque a trajetória de Jó foi doída. Até o ponto dele chegar e ver o Senhor face a face, entender quem realmente era o seu Senhor. Ele passou por toda a história. Ele passou por todo o processo. Ele passou por toda a perda. Ele passou por toda a dor. E nós não queremos passar por esse processo. Nós não queremos matar a nossa carne. Não queremos abandonar as nossas vontades. Não queremos fazer o que Deus está pedindo que a gente faça. Não queremos ir para o lugar que Deus está mandando a gente ir. Não queremos abrir mão do que Deus está mandando a gente abrir mão. Não queremos. Questionamos, choramos, brigamos, ficamos ansiosos, tomamos antidepressivos, buscamos qualquer outra solução, menos a solução. Ele é a solução e eu não tenho como dizer outra coisa. Ele é a solução de todos os seus problemas. Ele é o alívio para todas as suas dores. Ele é a resposta para todos os seus questionamentos. Ele é o bálsamo. Ele é a direção. Porque Ele disse, eu sou. Ele é o que é. Ele é o que é e ponto final. Acabou. Não tem mais explicação. Não deve ter mais questionamentos diante dEle. E depois de tudo que Jó viveu, depois de tudo que Jó passou, no capítulo 42, o verso 12 e 13 diz: o Senhor abençoou o final da vida de Jó, mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 jumentos de boi e 1.000 jumentas. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. O Senhor abençoou Jó com tudo aquilo que o próprio Senhor tinha tirado dele. Mas muitas vezes nós só queremos receber as bênçãos. Nós só queremos receber o que Jó recebeu. Não funciona desse jeito. O processo do Senhor não funciona desse jeito. Para uma lagarta virar uma borboleta, ela precisa passar pelo processo. Para você ser uma mulher segundo o coração de Deus, você precisa passar pelo processo. Para você ser um homem que honra a Deus na sua vida, nas suas atitudes, que ama a sua mulher, assim como Cristo ama a sua igreja, você precisa passar pelo processo. É inevitável. Com Deus não se pula degrau. Com Deus não se dá um jeitinho. Com Deus é desse jeito. É uma sequência. É uma sequência. O Senhor, Ele sempre me ensina nas coisas muito simples do dia a dia. E eu louvo a Deus por isso. Porque é a maneira que eu mais entendo. E tem uma escadaria que eu subo sempre quando eu saio da loja para ir para minha casa. E eu subo, às vezes desço por ela também. E ela é uma escadaria bem grande. E há muito tempo Deus sempre fala comigo sobre aquela escadaria. E Ele diz: filha, não tem como você passar 2 degraus de uma vez. Porque você vai cair, vai quebrar a cara lá embaixo. Você vai ter que... A escada é grande, é alta, é bem difícil, é cansativa. Mas você vai ter que subir degrau por degrau. Você vai ter que ir 1 degrau de cada vez. E em cada degrau que você subir, eu vou tirar uma coisa de você. Mas, Ele sempre diz isso a mim. Mas, não olhe para o topo. Olhe apenas para o degrau que você está subindo. Porque se você olhar para o topo, vai ser cansativo. Vai ser difícil. Você vai ficar sem fôlego. E vai ser muito mais difícil você conseguir chegar lá de boinha. E é verdade. Como eu sou uma pessoa que às vezes eu tenho que fazer para crer, para ver. Aí às vezes eu vou subindo e vou olhando lá para cima. Eu digo, eita, como tá difícil. E quando eu chego lá, eu chego assim, ó. Porque a escada é bem grande. E às vezes eu vou subindo degrau por degrau e vou lá. Aqui devagarzinho. E quando eu chego, eu estou de boinha. É assim na nossa vida. A trajetória com o Senhor é desse jeito.
É degrau por degrau, é dia após dia, é dor após dor, é processo após processo. É deixando para trás em cada degrau aquilo que não lhe pertence mais. É dando graças ao Senhor aquilo que Ele tirou de você, mesmo você querendo que ficasse. É dando glória e aleluia, mesmo quando a gente chora. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Vamos guardar essa gratidão em nosso coração. Vamos guardar essa palavra em nosso coração. Porque as tribulações virão, meu irmão e minha irmã. Porque o Senhor não nos prometeu dias de glórias apenas. No mundo, mais graça e paz. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Deus lhe deu. Deus me deu. Deus me deu. Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Motivos pra cantar, abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar. Eu não sei você, simplesmente adorar. Mas eu vou adorar. Eu vou adorar. Se a vida que o Senhor tem pra mim é essa, eu vou adorar. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a
está vivendo agora. Você pode entregar ao Senhor honra, glória e louvor. Você pode olhar para os seus problemas e dizer: Senhor, Tu é a glória, tudo é Teu, Senhor. Se Tu quiser, Tu pode tomar, porque é Teu. A Ele, oh, a Ele a glória. A Ele. Sabe o que acontece, meus irmãos? Muitas vezes nós lemos a história de Jó, ou às vezes nós olhamos para o nosso irmão e dizemos assim: está parecendo Jó. Às vezes a gente diz assim, realmente sentindo a dor do irmão: meu Deus, está parecendo Jó. Misericórdia, Deus, dessa vida. Mas às vezes a gente diz assim: eita, está parecendo Jó. O que será que ela fez? O que será que ele fez? Porque é uma prova em cima da outra. O que será que ele está fazendo, que Deus está fazendo ele passar por essa prova de novo? O que será que está acontecendo na vida dele, na vida dela, meu irmão? Deus nos coloca onde Ele quiser. E muitas vezes nós abrimos a boca porque nós nunca estivemos no lugar de Jó. Mas está aqui alguém que já esteve e muitas vezes se encontra no lugar de Jó. Tudo dando errado. Tudo dando errado essa semana. Eu perguntei assim pro meu marido. Eu disse: se Deus quiser que a gente viva essa vida que você está reclamando pro resto da vida até Ele voltar, você vai entregar a Ele honra, glória e louvor? Eu perguntei pro meu marido. Porque muitas vezes, meus irmãos, a dor é tão grande, é tão grande, é tão grande. A gente se pergunta: Senhor, de novo? Mas não importa o que você está sentindo, você vive pelo aquilo que você conhece de Deus. Você vive pela fé que você tem no seu Deus. É tudo dele. A pastora Patrícia disse aqui: Ele pode tomar porque é dele. É algo que Ele te emprestou. Ele pode dizer: me dá de volta que é meu. Isso aí que eu te dei para você usar é meu, devolve. E você vai suportar viver sem isso aí, se você olhar para Deus como Deus suficiente na sua vida. Agora eu quero perguntar para você: quando Deus tomar de você o conforto que você tem, o armário cheio que você tem, a geladeira farta e variada que você tem, o marido que você tem, os filhos abençoados que você tem, a mãe abençoada que ora pela sua vida, quando Deus disser: me dá de volta, você é capaz de adorar o Senhor. Você é capaz de entregar louvor a Deus. Quando Ele disser assim: a sua vida está muito tranquila, está precisando de um passeio por aqui, para você saber que eu sou suficiente. Não é o seu osso, não é o seu emprego, não é o que você sabe. Porque nós somos, meus irmãos, soberbos muitas vezes diante do Senhor. Nós somos orgulhosos diante de Deus. Nós temos a capacidade de dizer: é porque eu sei fazer, é porque eu tenho, é porque Deus me deu. É verdade, Deus te deu. E porque Ele te deu, Ele pode pedir de volta. E quando Ele te pedir de volta, você vai adorar? Ou você vai fazer a sugestão que a mulher de Jó deu para ele: amaldiçoa Deus e ainda completa, morre, porque quando tu amaldiçoar Deus nem vale mais a pena viver. Adore o Senhor quando o seu armário estiver cheio de biscoitinho bonitinho, mas adore a Ele quando só tiver a bolacha creme crack, se tiver. Adore o Senhor quando você estiver vivendo os melhores dias do relacionamento com a sua família. Mas adore também quando Jesus resolver colocar você num redemoinho para tirar do lugar que é dele. E você colocou seu pai, sua mãe, seu irmão, seus filhos, seu marido. O lugar que é de Deus é só de Deus. E se for preciso Ele colocar você em alguma coisa que vai doer em você, porque alguém estava ocupando o lugar que é dele, ou alguém ou alguma coisa, não tenha dúvida,
Ele vai colocar você, porque Deus usa em nós aguilhões para que a nossa vida não se perca. Deus usa em nós aguilhões para que Ele não perca de uma vez a nossa vida. Ele prefere nos ferir do que nos perder. Esse é o Deus que Jó servia e esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que você serve. Ele usa aguilhões porque Ele prefere ferir você do que perder você eternamente. Vamos lá. A Ele a glória. É a sua chance de entregar a Ele glória. Diga isso, abre os pulmões. A Ele. A Ele. Ele merece toda a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre. Amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra. Deus me deu, Deus tomou sua igreja. Bendito seja o nome do Senhor.